Boa noite. Vamos iniciar a aula número 8, né, dando seguimento à apostila número 5, né, tratando aí da economia e da política mundial. Já falamos sobre o modo de produção capitalista, o modo de produção socialista, a Revolução Russa, né, entramos na Primeira e Segunda Guerras Mundiais e essa última aula a gente fecha com chave de ouro aí a presença do Brasil e do Estado de Sergipe em específico dentro do contexto da Segunda Guerra Mundial. Vamos lá para essa aula número 8, vamos lá, pessoal. Então acompanha aqui comigo, ok? Olha lá. Apostila número 5, aula número 8, né? Vocês vão ter agora uma aula de geografia com o professor Renato, óbvio, né? Então vamos lá. As duas guerras mundiais, ainda está dentro do contexto, as duas guerras mundiais, só que a gente vai tratar de que agora? Olha, já falamos da Primeira Guerra, né? Da crise de 29, dos regimes totalitários na Europa, da Segunda Guerra Mundial, e agora a gente vai estudar o quê? O Brasil na Segunda Guerra Mundial e o bombardeamento de navios em Sergipe, na costa sergipana. Veja só, para tratar desse tema, né, o Brasil participa diretamente na guerra. Como? Foram enviados para a Itália, né, na região de Monte Cassino, os pracinhas da FEB, né, que é a Força Expedicionária Brasileira, né, uma força aérea que foi criada naquele momento, né, uma força de soldados criados, enviados naquele momento para a Itália para combater, mais de 25 mil soldados, né, para combater o exército nazista que estava sofrendo muitas derrotas na frente ocidental. Lembrando, né, que a gente já falou aqui, né, que o grande erro do nazifascismo foi abrir três grandes frentes de lutas, né? A frente ocidental, a frente oriental e a frente do Pacífico. Então isso foi crucial para o início da derrota. Então a última frente a ser, né, uma das últimas frentes a ser batida a partir da terceira fase da guerra, que foi de 44 para o final, que foi 45, nós tivemos ali na Itália importantes batalhas, né? Então veja, o que é pracinha? Pracinha é um termo referente aos soldados veteranos do exército brasileiro, que foram enviados para integrar as forças aliadas contra os nazifascistas. Então não esqueçam, o Brasil entrou ao lado dos aliados, Estados Unidos, União Soviética, França e Inglaterra, para combater o eixo. Quem era o eixo? Japão, Itália e Alemanha, certo, pessoal? Então, houve uma importante batalha do exército dos pracinhas que compõem a FEB brasileira, a Força Expedicionária Brasileira, a chamada Batalha de Monte Castelo. Naquela ali existiu intensos combates em que os heróis brasileiros foram lá para defender a ideia a pseudo-ideia de democracia, de levar a ideia da democracia, da abertura dos mercados para o avanço ali de potências capitalistas que estavam surgindo, né, como Estados Unidos naquele momento. A situação do Brasil se mostrava indefinida. Por quê? Ora, nós tínhamos nesse momento o governo de Getúlio Vargas. Ora, o governo de Getúlio Vargas flertava com o regime do eixo, né, na medida em que, nos anos de 37, ocorre o Estado Novo, que é uma verdadeira ditadura. O governo de Getúlio Vargas ele dá um golpe e se coloca enquanto uma figura autocrática, né? E ali era um regime autoritário. Então, por conta dessas características, ele se aproximava muito dos regimes totalitários da Europa, né? Ora, ele flertava com o nazifascismo, ora, havia uma parceria econômica com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, por exemplo, emprestavam muito dinheiro. Por exemplo, né? Para conter essa aproximação de Getúlio Vargas com os regimes totalitaristas em plena América, aqui no Brasil, o que faz o governo norte-americano? Empresta dinheiro, cerca de 20 milhões de dólares para investimento na usina de Volta Redonda. As usinas Angras 1, 2, né, pessoal? As usinas Angras 1, 2, né, pessoal? As usinas Angras 1, 2, né, pessoal? Pouco tempo depois, o afundamento, no entanto, né, o que vem contribuir mais ainda é o afundamento de navios brasileiros, né, na costa brasileira por submarinos alemães, né? Então,
O Brasil não tinha nada, ainda não tinha se declarado nada com relação à guerra, e de repente submarinos alemães chegam próximo da costa brasileira e torpedeia alguns navios que estavam atracados na costa brasileira, né? Isso foi a gota d'água para a população sair nas ruas, exigindo com que o governo brasileiro se posicionasse contra o grupo do Eixo. Então, em agosto de 42, o Brasil declara guerra à Alemanha e aí envia a Força Expedicionária Brasileira, certo? Para a Itália. Aí veja só, e Sergipe? Sergipe é uma das únicas cidades do continente americano a sofrer diretamente as consequências da Segunda Guerra Mundial. Veja, a única cidade da nossa América que sofre as consequências da Segunda Guerra Mundial. Como? Né? No dia 16 de agosto de 42, ocorreram ataques, aqueles ataques que a gente comentou no slide anterior sobre submarinos alemães. O submarino U-507 foi responsável pelo torpedeamento na costa sergipana, foi aqui em Sergipe. Né? Navios mercantes como Baepende, com 270 mortos, Araraquara, com 131 mortos, e Aníbal Benevolo, com 150 mortos. Então, esses 3 navios estavam atracados na costa brasileira com tripulantes, né, causando um total de 551 mortes. Né? Isso gerou um impacto muito grande do ponto de vista do pânico que se gerou na cidade de Aracaju. Né? No dia seguinte, no dia 17 de agosto, outros 2 navios foram atacados, Itagiba e Arará, na costa da Bahia, vitimando mais 56 pessoas. Né? Então, todas as noites, Aracaju ficava às escuras e com suas ruas completamente desertas por conta dos blackouts programáticos e toques de recolher. Então, assim, a cidade viveu um pânico durante alguns dias, né, por conta desse torpedeamento. Né? Ocorria um blackout proposital, né? Havia um toque de recolher nas ruas para que as pessoas se refugiassem dentro de casa e a cidade ficasse apagada, né? Para impedir a visibilidade de novos bombardeamentos aí de submarinos inimigos. Né? Aí veja, para guardar a memória desse período beligerante aqui em Sergipe, existem alguns espaços como a rodovia, o cemitério e a Praia dos Náufragos. Não sei se vocês já ouviram falar, naquela direção ali da Sarney, né, nós temos a Praia dos Náufragos. Né? Ali tem o cemitério, ali tem a rodovia, que ganha esse nome, a Rodovia dos Náufragos, e tem também o próprio, né, tem a própria praia, que é conhecida. Por que isso? Dos náufragos. Porque ali chegaram os corpos boiando, aqueles navios que estavam atracados e que sofreram o bombardeamento do submarino U-507 alemão, né? Aquele amontoado de corpos foram chegando boiados, né? Empurrados pela corrente de fluxo das ondas. Né? As ondas do mar foram empurrando e os corpos chegaram boiando na zona de praia, justamente nesse ponto onde hoje se chama de Praia dos Náufragos, certo, pessoal? Na capital há também um monumento dedicado aos pracinhas, os soldados da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, enviados à Itália para integrar as forças aliadas, comandadas pelos Estados Unidos, Reino Unido e União Soviética. Ou seja, os mais de 25 mil soldados que foram enviados, inclusive vários sergipanos, eles foram para a linha de frente, né? Combateram ali na batalha chamada de Monte Castelo, na Itália. Né? E para homenagear essas pessoas, foi construído um monumento, né? Lá no bairro Siqueira Campos, né? Até hoje. Vejam aqui as fotos, pessoal. Ó, o monumento, né? Lá no bairro Siqueira Campos, em Aracaju. Aqui uma foto dos pracinhas brasileiros, olha, lá na Itália. E aqui, imagem do cemitério dos náufragos. Às vezes a gente passa lá na rodovia dos náufragos e não vê a imagem, né? Não vê as imagens, não vê... não entende que ali seja um cemitério, mas é o cemitério dos náufragos. E aí, quais são as consequências da Segunda Guerra Mundial? O que foi que trouxe como impacto para o desenrolar da história mundial? Né? Ao término da guerra, né, em 1945, foram cerca de 40 milhões de pessoas mortas. Olha o impacto. Outras tantas ficaram feridas, mutiladas, com problemas psicológicos, sem membros, né? Enfim. Os Estados Unidos, assim como aconteceu na Primeira Guerra, foi o único país que saiu beneficiado. Por quê? Porque era um país que a guerra não estava acontecendo dentro do seu território, né? Ou seja, não sofreu destruição interna.
né? E é um país que já se mostrava como uma grande potência econômica, saindo da Primeira Guerra Mundial, sendo credor tanto de um lado das forças militares quanto dos outros, né? Tanto do lado da Tríplice Aliança quanto do lado da Tríplice Entente. A mesma coisa aqui na Segunda Guerra Mundial. Os norte-americanos saem fortalecidos, se tornam a maior nação credora, né, dos países da Europa Ocidental. Inclusive, lembramos que pós-Segunda Guerra Mundial, pós-45, nós iniciamos uma nova fase, ali em 47, que é a Guerra Fria ou bipolarização do poder. O que é que faz os Estados Unidos? Né? Cria o Plano Marshall, né? Investe dinheiro, empresta dinheiro às nações europeias para se reconstruir. Então, isso demonstra, né, a mudança do eixo geopolítico mundial, mostrando que os norte-americanos iriam agora disputar com outra grande potência, que é a União Soviética, o controle do mundo, certo, pessoal? Então, veja, os líderes dos países vencedores, os aliados, se reuniram em duas grandes conferências onde instauraram o Tribunal de Nuremberg. Esse tribunal fazia o quê? Ele punia, julgava os nazifascistas pelos crimes cometidos contra a humanidade, ou seja, o crime de genocídio, né, de matança generalizada, como aconteceu, né, nos campos de concentrações, né, matando milhares de judeus. Né? Então, o Tribunal de Nuremberg foi para julgar essas figuras pela questão do Holocausto, certo, pessoal? Aqui nós temos a conjuntura, antecedentes históricos, o pós-guerra, né? Emergência de duas superpotências, acaba a Segunda Guerra Mundial, como a gente já falou, com o lançamento de duas bombas atômicas, Hiroshima e Nagasaki, né? 6 de agosto e 9 de agosto, respectivamente, né? Trazendo ao mundo uma disputa geopolítica global, né? Dividindo o planeta entre Estados Unidos liderando o capitalismo no lado ocidental e a União Soviética liderando o socialismo no lado oriental, certo? Aí veja só, e aí a gente finaliza o conteúdo, pessoal, finalizamos o assunto em si da apostila número 5 e nós entramos aqui em algumas questões que faz uma referência a todo aquele conteúdo da apostila número 5, certo? Fique com a gente, vamos lá. Olha só que questão fácil, olha, do Instituto Federal de Pernambuco. Olha. Em 1917, falou em 17, já está falando sobre o quê? A entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. Pode ser. Mas qual foi o grande fato que aconteceu em 17? Né? Tem outra coisa. A última monarquia absolutista, né, europeia foi derrubada com a deflagração de uma revolução socialista. Falou em revolução socialista em 1917, está falando sobre qual país? Né? Que instalou uma república de bases populares, o Partido Bolchevique, ali com os sovietes, né? Capitaneada pelo Partido Bolchevique. Qual é essa revolução? Está na cara. É a revolução o quê? Revolução Russa, em 1917. Né? Muito fácil. Aí tem essa outra questão aqui, não vou ler tudo, mas veja só, está tratando do Tratado de Versalhes. Aconteceu quando? Em 1919, pós Primeira Guerra Mundial. Acaba a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha é culpada pela guerra e sofre uma série de sanções e de punições. Né? A partir de quê? Do chamado Tratado de Versalhes, em que os países vencedores decidem punir a Alemanha. Como? Olha o artigo 45. A Alemanha cede à França a propriedade absoluta, com direitos exclusivos de exploração dos impedidos e livres de todas as dívidas e despesas de qualquer tipo. As minas de carvão situadas na bacia do rio Sarre. Então, a região do Sarre foi entregue, né, à França. A Alemanha renuncia em favor do principal aliado das potências associadas todos os seus direitos a título sobre a possessão de ultramar. As forças armadas da Alemanha não devem incluir quaisquer forças militares ou navais, limite em 100 mil soldados. Né? Os governos aliados e associações exigem e a Alemanha promete que fará compensações por todos os danos causados à população civil das potências aliadas e associadas e sua propriedade durante o período de beligerância de cada um. Ou seja, né, o mundo vivenciou guerras, ambos os países, ambas as alianças morreram gente, destruíram, se automutilaram, mas apenas um lado foi considerado culpado pela guerra. Então a Alemanha, né, carrega dentro desse tratado um sentimento de revanchismo, de fortalecimento das ideias nacionalistas em que os jovens, humilhados como foram pela Primeira Guerra Mundial com a destruição, mas também com essas punições e sanções, faz com que nessas pessoas desperte o ódio, desperte o sentimento de revanchismo, que vai ser caminho aberto para o surgimento do totalitarismo, né? Os movimentos totalitários no período entre guerras, surgindo aí o nazismo, certo, pessoal? Então, a partir da leitura dos artigos transcritos, é correto afirmar que o Tratado de Versalhes, o quê? Está bem claro, está lá no finalzinho, olha, impôs duras
sanções alemãs no final da Primeira Guerra Mundial, fazendo ressurgir um nacionalismo exacerbado, exagerado, intenso, né? E reorganizando as forças políticas do país, ou seja, as forças políticas e militares, para pensar, aí, a partir da teoria do espaço vital, um pan-germanismo, uma expansão da grande Alemanha e uma busca por guerras, por territórios. Né? Aí veja a terceira. Analisa as proposições sobre a Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945. Marcar verdadeiro ou falso, certo, pessoal? Veja só, a Segunda Guerra Mundial foi marcada por atrocidades de ambos os lados, como, por exemplo, os campos de concentração, o extermínio nazista e o lançamento das bombas atômicas contra as cidades de Hiroshima e Nagasaki, pelos Estados Unidos. Verdade, não é isso? O Brasil, que durante o período da guerra era governado pelo presidente Getúlio Vargas, até aí tudo verdade, né? Apoiou os países do eixo. Aí não passa, né? Eu acabei de falar a vocês, o assunto terminou justamente agora há pouco. Vocês estão com a memória fresca, gente. Eu não falei que Getúlio Vargas apoiou os países do eixo. Eu falei que o governo de Getúlio Vargas, por ter características ditatoriais, autocráticas, muito parecido com os países que adotaram o regime totalitário, como França, como Itália, o fascismo, como a Alemanha, o nazismo, Getúlio Vargas flertou, no entanto, não apoiou. Por quê? Porque os Estados Unidos chegou primeiro e ganhou o apoio do Brasil. Como? Investindo dinheiro, emprestando. Né? Emprestando dinheiro, por exemplo, para fazer, para comprar a usina Angra 1, Angra 2, certo? Então, dinheiro, por exemplo, para fazer, para comprar a usina Angra 1, Angra 2, certo? Então, dinheiro, por exemplo, para fazer para comprar a usina Angra 1, Angra 2, certo? Então, emprestando dinheiro para investir na usina, nas usinas ali na região do Rio de Janeiro, certo, pessoal? Então, esse item está falso. A guerra iniciou em 1939, quando as tropas alemãs invadiram a Polônia. Nos primeiros anos, o eixo Alemanha, Itália e Japão obteve várias vitórias contra os aliados. Os rumos da guerra começam a modificar no ano de 1941, quando o governo de Adolf Hitler decidiu invadir a União Soviética e os Estados Unidos declararam guerra aos países do eixo, após o ataque japonês de Pearl Harbor. Certo, gente. Primeiramente, a Alemanha espertamente fez um tratado de não agressão com a União Soviética, isolou o lado do Pacífico, o lado oriental, e se concentrou no lado ocidental. Ficou mais fácil, né? Estabeleceu guerras fulminantes, a chamada Guerra Relâmpago. Né? No entanto, quando decide invadir a União Soviética, achando que estava um exército despreparado, como foi na Primeira Guerra Mundial, né? Quebrou a cara, porque os soviéticos investiram muito numa importante indústria bélica, né? E, além disso, venceu pela questão das táticas da guerra de terra arrasada, né? O inverno rigoroso, tudo isso contribuiu. Então, verdade aqui, né? Outro item. Um dos fatores que levou à guerra foi o apoio à população da Alemanha às ideias de Adolf Hitler. Verdade. Difundidas no livro Mein Kampf, que é a minha luta, minha vida, um livro que ele escreveu na prisão, certo, pessoal? Ainda quando a Alemanha estava regida pelo Império, né? Conhecidas como nazistas e que pregavam a superioridade da raça germânica em relação aos grupos, o arianismo, né? Como judeus, comunistas, ciganos. Né? Então, veja, esse item é o quê? Extremamente verdadeiro. Né? Toda a teoria do nazismo está aqui, olha. No livro Mein Kampf, Minha Luta, escrito por Adolf Hitler. Ele teve intenso apoio. Ele não chegou, assim como fazendo um paralelo com o nosso governo, que nós temos hoje, um governo extremamente autocrático, ditatorial, corrupto, no mais subterrâneo da corrupção, envolvido com milícias, com a bandidagem mais podre e baixa, né, que é aquela região ali do Rio de Janeiro, né? Ele chegou não de forma autoritária também, ele prometeu que iria engrossar, endurecer o regime de um Estado forte, né? Ele prometia, no entanto, ele chegou ao poder a partir do clamor popular, ele foi um populista, né? Utilizou de algumas artimanhas populistas, né? Utilizou algumas características meio que messiânicas, né? A mesma coisa que Adolf Hitler, né? Fez da mesma forma, ele não tomou poder, ele chegou com o apoio, né, da população, certo, pessoal? A população, olha, levou à guerra, foi o apoio da população alemã
as ideias de Adolf Hitler, certo, pessoal? Aí, qual o item correto? Sobrou a letra C, certo, pessoal? Verdade a primeira, né? Falso o segundo item, verdadeiro o terceiro e verdadeiro o quarto. E aí a Segunda Guerra Mundial, olha, perdão, a Primeira Guerra Mundial, de 14 a 18, é correto afirmar que, o que vai dizer aqui? Olha, a formação da Tríplice Aliança e Tríplice Entente foi um esforço para trazer a paz. Não, para trazer a guerra. Foi o momento da corrida armamentista, da política de alianças militares, né? Então esse item está falso. O estopim da guerra ocorreu em junho de 14, em Sarajevo, com o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do Império Austro-Húngaro. Foi isso, né? Ele foi desfilar com a família em carro aberto, em um desfile oficial na cidade de Sarajevo, capital da Sérvia, e um nacionalista sérvio, né, acabou desferindo golpes, né, atirou e acabou matando. Isso daqui foi o estopim para o início da guerra. Porque imediatamente o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia. A Sérvia tem apoio da Rússia, que tem interesse naquela região dos Balcãs, né, que é uma importante rota de comércio, de ligação, de fluxo de pessoas, capitais, comércio da Rússia com a Europa, certo? Então aquela região é muito disputada. E aí é o estopim da guerra. Então o item correto é letra B. Muito bem. Essa quinta questão, pessoal, essa imagem aqui, olha, mostrando o casamento entre Hitler e Joseph Stalin. Hitler, que é o ditador da Alemanha nazista, e Joseph Stalin, outro ditador, só que da União Soviética, certo, gente? Então veja, por que essa imagem? Isso daqui a gente já retratou lá na aula número 7, né? Aqui foi um acordo. A Alemanha provocou o início da Segunda Guerra Mundial em 1939, né? Em setembro de 1939, quando invadiu o chamado Corredor Polonês. Mas para isso, para ele se concentrar suas forças no Ocidente e ter suas guerras relâmpagos, ou seja, a Blitzeres, né? A guerra relâmpago, e tomar imediatamente o território, ele espertamente, no início da guerra, ele fez um acordo de não agressão com o lado oriental, que era a União Soviética. Então, qual o nome desse... que tipo de perspectiva foi essa? Fazer um acordo de não agressão para que as potências não entrassem em conflito, para não ocorrer esse desgaste, e ele se concentrou no lado ocidental. Então, o item correto vai ser o quê? Estabeleceu a intensificação dos laços comerciais e o compromisso de não agressão mútua entre os dois países. Assinala a alternativa que enumera as principais características do capitalismo, né? Propriedade privada dos meios de produção, verdade. Os meios de produção pertenciam a uma pessoa ou um grupo de pessoas. A economia de mercado, verdade. Lei da oferta e da procura, verdade. Proibição do lucro, não. Pelo contrário, uma das grandes características do capitalismo é o lucro, não a proibição. Propriedade privada dos meios de produção, verdade. Economia de mercado, verdade. Lei da oferta e da procura, verdade. Lucro, verdade. Então, o item correto, letra B. No texto a seguir, são feitas algumas considerações sobre o capitalismo e seu processo de desenvolvimento ao longo da história. O capitalismo, como sistema econômico e social, passou a ser dominante no mundo ocidental a partir do século XVI, com a primeira fase, né? Seus principais mecanismos foram sendo alterados para se adaptar às novas formas de relações políticas e econômicas estabelecidas entre as nações ao longo do tempo. O capitalismo evoluiu gradativamente e foi se transformando à medida que novas dificuldades surgiam, apresentando assim um grande dinamismo ao longo do seu processo de desenvolvimento. Para melhor entender a sua evolução e construção do espaço geográfico, costuma-se dividir o capitalismo em 3 fases distintas, né? Alguns intelectuais veem 4 fases, é o que a gente viu durante essas aulas, né? Principalmente ali se concentrando na aula número 2, né? Número 1, número 2. Não foi, a gente utilizou 4 fases, né? Capitalismo comercial, capitalismo industrial, capitalismo financeiro ou monopolista, e a atual fase, capitalismo informacional. Mas nessa questão aqui vai tratar de 3 fases principais. Quais são elas? Vai ser qual item? Capitalismo comercial, que é o primeiro, século XV e XVI, com as grandes navegações, né? O período da expansão marítimo comercial. O capitalismo industrial, quando as potências do Ocidente se concentram na produção de mercadorias através da invenção das máquinas, né, das fábricas. E o capitalismo financeiro, né, que é a fase, né, do imperialismo, ali no finalzinho do século XIX, início do século XX,
né? E nessa questão, de acordo com Eustáquio Sene e Moreira, entendem na sua obra que o capitalismo tem 3 fases, que são essas as 3 fases principais. Terminou aqui. Para a gente, tem mais uma outra. A partir dos anos 70 vai surgir o capitalismo informacional, certo? A 8ª questão vai tratar do socialismo. Características. Veja, essa questão aqui tem mais de uma correta, né? A gente está tratando a questão que é quais são as características principais do socialismo. Aí tem letra A. As atividades econômicas devem seguir um planejamento, sim, por parte de quem? Do Estado, onde o governo é que decide o que e como produzir, visando atender às necessidades de bens e serviços de cada indivíduo. Então, uma das grandes características do socialismo é o planejamento, a economia planificada, né? O Estado, a partir de uma revolução conhecida como ditadura do proletário, os operários, a classe operária, juntamente com a classe camponesa, se uniam e tomariam as forças produtivas, os meios de produção, que são as fábricas, as máquinas, o campo. A partir dali, entregaria esse poder e formava um governo, né, com um Estado forte, a partir de um Estado que representasse os interesses da classe operária, certo, pessoal? Então, era o Estado que tinha esse papel de planejar e planificar o que, como produzir, para quem produzir, enfim. Então, letra A, correto, certo, pessoal? Letra A, correto. Letra B. São as empresas que decidem como, onde, quando e onde produzir? Não, as empresas não. Isso daqui é característica do capitalismo. As empresas buscam oferecer produtos de qualidade a preços acessíveis que se pode obter, tentando conquistar mais consumidores. Novamente, as empresas não. As empresas, por si só, o mercado não se autorregula como pensa o liberalismo econômico lá no século XVII, XVIII, né, com o capitalismo. Não, isso daqui não. O Estado, né, tem o compromisso de garantir à população a distribuição justa de bens e serviços, e isso. Né? Então, veja, haveria uma revolução com a aliança da classe operária com os camponeses, tomaria os meios de produção, formaria um governo ali de operários, né, compondo uma cúpula ali de operários, mantendo as estruturas do Estado, mas um Estado operário, que tivesse o papel de distribuir os resultados da produção de maneira justa e igualitária para todos. A letra E. Os meios de produção, como indústria, propriedades rurais e etc., pertencem predominantemente a uma pessoa ou a um grupo de pessoas? Não. Né? Pertence a uma coletividade, pertence ao Estado, que, portanto, pertence à coletividade, certo? Então, letra A e D. 9ª, vamos associar. Esses termos aqui ganham conotações muito fortes ali na fase do capitalismo comercial monopolista, sobretudo no início do século XX, né? Com o surgimento das grandes empresas, sobretudo das multinacionais, que vão surgir aí com a centralização e concentração do capital. Lembrando que essa fase do capitalismo comercial, do capitalismo financeiro ou monopolista, se caracteriza por uma junção entre capital bancário e capital industrial. Vamos lá. O cartel, o domínio do mercado por uma única empresa, como é que se chama? Domínio do mercado por uma única empresa se chama monopólio. Né? Domínio de mercado por poucas empresas, oligopólio, algumas poucas empresas com um polo de poder, certo? Fusão de várias empresas. Falo em fusão, é o quê? É o trust, né? Organização que controla várias empresas mediante o controle majoritário das ações. Resumo excelente para definir o que é holding. E aí, acordo ou associação de várias empresas independentes para controlar o mercado vai ser o quê? O cartel. Aquele exemplo que a gente deu sobre os postos de gasolina lá em Aracaju, né, que se reúnem para decidir tabelar os preços abusivos para todo o consumidor. Letra C. Aí a gente finaliza aqui com essa questãozinha, olha, sobre a Revolução Industrial Inglesa, século XVIII, né? A substituição do tear manual pelo mecânico no processo fabril propiciou aos trabalhadores, em suas relações sociais de produção, um maior tempo livre para o lazer? Não, pelo contrário. A implantação da máquina fez com que o homem se tornasse um apêndice da máquina, como dizia Karl Marx. Ele passou a trabalhar mais, né, acompanhando o tempo das máquinas, não paravam, 14, 16 horas diárias de jornada de trabalho. Então, falso. O aumento da produtividade pela mecanização industrial ampliou a prosperidade econômica da população? Não. Né? O capitalismo, como diz Neil Smith, um geógrafo que vai escrever um livro chamado Desenvolvimento Desigual e Combinado, ele vai dizer que o modo de produção capitalista
ele se desenvolve de maneira desigual e combinada. Ao mesmo tempo que ele produz riqueza em um polo, ele vai gerar pobreza, miséria no polo oposto, vai gerar desigualdade, vai gerar a crise, a barbárie, né? O que a gente está vivenciando atualmente nessa fase potencial da barbárie, né? De um processo longo, de uma crise estrutural, como diz Steve Mesaros, que se alastra desde os anos 70 e vem se alastrando até hoje, sendo potencializado ali em 2008 com a crise imobiliária dos Estados Unidos, e hoje a gente tem respingos de verdadeira barbárie, né, com essa produção dos miseráveis, da informalidade, né, da organização, né, da destituição do trabalhador da sua condição de reprodução enquanto ser, que é a própria relação metabólica do trabalho, né, ele vai se tornando descartáveis, uma massa de população supérflua, sobrante, como Marx dizia, né, que sai do campo e vai povoar as periferias das grandes cidades, certo, pessoal? Então aí, o aumento da produtividade pela mecanização ampliou a prosperidade econômica? Não. Os bairros de latas, né, a pobreza, a miséria que os operários viviam nos bairros operários ao redor das grandes cidades como Manchester, Liverpool, Londres, é intensa. E aí Engels vai escrever um livro sobre a condição, né, sobre as características, a condição da classe trabalhadora inglesa naquele período. Ele vai escrever um livro mostrando o cotidiano, as características cotidianas, como vivia a classe operária, descrevendo de maneira minuciosa as habitações, as características das habitações, da alimentação que a classe operária inglesa tinha naquela época, é algo impactante. Assim, é muito parecido, em alguns aspectos, a literatura do livro de Engels com a geografia da fome de Josué de Castro, né? Vai tocar justamente na caracterização da produção da miséria, como o capitalismo produz prosperidade num polo e produz miséria no outro, né? E aí esse item é falso, né? A organização da produção realizada pelo artesão em suas atividades domésticas estabeleceu em sistema de corporações de mestres e ofícios, verdade. A produção industrial durante o século XIX libertou as crianças trabalhadoras dos riscos de morte oriundas das atividades de trabalho artesanal. Pelo contrário, né? Foi nesse período que havia intenso uso do trabalho infantil. Tem até um filme chamado Dães, né? Dães, que foi, se não me falha a memória, esse filme ele vai retratar uma condição do período industrial lá na Irlanda, né? Se não me falha a memória, né? Lá na Irlanda, e vai retratar Dães, que é um pastor da igreja anglicana, se não me falha a memória, que ele é sensibilizado com essa condição da autoexploração da classe trabalhadora, sobretudo das crianças que eram mutiladas quando eram utilizadas para manusear, fazer alguns reparos em algumas máquinas que nenhum outro indivíduo adulto poderia ter espaço, pelo tamanho do seu corpo, entrar em determinados ambientes para fazer reparos de máquinas. Por baixo de máquinas, as crianças eram utilizadas para fazer isso. De repente, a máquina começava a funcionar e mutilava algumas crianças, né? Isso aconteceu muito. O uso do trabalho infantil durante esse período é muito grande. Os cercamentos das terras comunais privaram os camponeses do livre acesso às suas condições de autossobrevivência, né? Então, o item verdadeiro vai ser verdade aqui, né? Então, o item verdadeiro vai ser letra C, ok? Então, pessoal, para essa aula é isso, meu tchau e muito obrigado, ok, pessoal? Bem, gente, chegamos ao fim, né? Conseguimos fechar mais um ciclo, a apostila número 5, que estava bem recheada aí, maravilhosa, tratando aí do capitalismo, do socialismo, das duas guerras, né? Veja que material maravilhoso, né? É um assunto que não é específico da geografia, a história também trabalha com relação a isso, mas nós geógrafos também costumamos adentrar essa parte que envolve história. Por quê? Porque a gente tem um olhar da perspectiva da produção do espaço geográfico, né? Então a geografia entra com essa parte maravilhosa. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado. Tchau, tchau. Até mais.